Caros alunos, tudo bem? Vamos começar aqui a gravação da aula 11, né? Questão de arte, né? Então, a arte é o capítulo 33, Arte na Pré-História. Art in Prehistory, tá aqui em inglês, né? Bom, essa é a primeira parte, né? Essa aula é um pouquinho compridinha, porque tem muita coisa interessante para falar, né? Mas a arte do Paleolítica, né, do Paleolítico Superior, é um dos aspectos da história humana mais enigmáticos. As cavernas com as pinturas parietais, ou seja, na parede das cavernas, né? E os objetos, arte mobile, né, em francês, né? Objetos de arte móvel, ou seja, esculturas, e principalmente sítios europeus, demonstram uma grande quantidade de espécies de animais feitas com grande habilidade. Porém, eles não demonstram imagens da natureza. Eles são animais individuais, algumas vezes mostrando alguma interação mínima. A descoberta recente de cavernas na França mudou algumas teorias de longo prazo. Eu vou falar para vocês da caverna de Chavot, né? Especialmente como a arte evoluiu ao longo do tempo. Muitas teorias foram propostas para explicar o sentido ou a razão da arte, mas esse conceito permanece elusivo, né? Arte rupestre, pintura rupestre ou ainda gravura rupestre são termos dados às mais antigas representações artísticas conhecidas, encontrados desde o período paleolítico superior, 40 mil anos atrás, né, gravados em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos, ou também em superfícies rochosas ao ar livre. Então, por isso que é arte parietal, né? Pode ser na caverna, pode ser num abrigo, né? Ou seja, você tem uma pedra numa falésia que protege uma área, você pinta ali porque você costuma ficar por ali, né? Ou talvez você pinta em outros lugares, mas só sobrou ali porque ali está protegido da chuva, né? Em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos, ou também superfícies rochosas ao ar livre, mas em lugares protegidos, normalmente datando das épocas pré-históricas. Aqui, esse desenho é uma pintura aqui do Brasil, né? Do Vale de Catimbau, Pernambuco, Brasil. O Brasil tem um acervo riquíssimo, né? Mal protegido, né? Que é uma pena, né? Porque é um acervo importante para o mundo todo, né? Bom, a gente normalmente fala da Europa porque tem 200 sítios só no sul da França e no norte da Espanha, com figuras poderosas, né? Feitas com grande habilidade de veados, cavalos e outros animais, como mamutes e rinocerontes, e muitos símbolos, né? Esse aí, mais 200 sítios. Na Austrália, milhares de pinturas com mãos, crocodilos, cangurus e outros animais têm sido encontrados, né? Então, na Austrália, tinha uma tradição forte de pintar as coisas, né? E hoje, né, na verdade, os aborígenes se reuniam, né, para ter uma experiência mística, né, e começar com o totem deles, né? Então, clã do jacaré e assim por diante, né? Porque, na verdade, não é jacaré, é crocodilo, né? Bom, pinturas no deserto da Namíbia, na África do Sul, podem vir do período paleolítico, né? Talvez até algumas mais velhas que as da França, né? Bom, na Europa, a gente vai começar com a Europa porque tem 200 e, ó, pintadas no sul da França e no norte da Espanha, né? Além disso, veja, arte mobilier, arte móvel, a arte que você carrega, né? Uma estátua, né? Que você carrega, um desenho que você carrega, né? E para nômades, isso aí é um tipo de arte que dá para transportar na boa, né? E ela é espalhada por uma região muito mais ampla, né? E por quê? Porque tem muitas cavernas no norte da Espanha e no sul da França, né? Mas a arte móvel
pode ser feita em qualquer lugar, inclusive não precisa de uma caverna boa para você pintar as coisas, né? Então, ela é encontrada desde a Inglaterra e a Alemanha, né, e a Itália, né? Inclusive em áreas onde não tem cavernas, né? Bom, aqui é o ambiente, a Rússia, né? Essa região normalmente ou estava embaixo do gelo, ou o gelo ia embora, né? E aí levava de volta a tundra, né? A tundra é a área em frente do gelo, onde você tem musgos e líquens e assim por diante, né? Então, quando a tundra ia embora, aí você tinha essas florestas grandes encontradas na Suécia, na Noruega, no norte da Alemanha e toda a Rússia, né? E é a floresta da taiga, né? Que são coníferas, né? E, é, por exemplo, esse ambiente aqui que a gente está vendo, né? Do Zdeněk Burin, né? É um ilustrador, né? Morreu, acho, na década de 80, né? Mas ele fazia pinturas poderosas, né? E você tem um urso, né? Ursos são característicos desse tipo de floresta, né? É a floresta que tem no Canadá também, né? As florestas de coníferas, né? E ele, quando o gelo voltava, aí as florestas eram substituídas por uma tundra, né? Eles chamam de tundra steppe, né? Porque ela recebia mais sol do que a tundra lá do Ártico, né? Porque está em latitude mais baixa, mas ela tem espécies, por exemplo, tá vendo aqui a rena? A rena é coisa do Polo Norte, né? Então, você tem espécies de tundra, né? Mas numa área é, que também tem bastante gramíneas, né? E aí eles chamam tundra steppe, né? Que é uma mistura das espécies que hoje habitam a steppe da Rússia, né? E espécies da tundra, né? E aí tinham leões, tinham rinocerontes, tinham mamutes, tinham cavalos, né? Então, ficava alternando entre isso, isso, isso e isso. Quente, o norte ficava assim, frio, o norte ficava geleira, e na frente das geleiras, a steppe tundra. E a floresta era empurrada para o Mediterrâneo, né? E leões, é muito legal, tinha leão europeu e leão das cavernas, né? E eles eram enormes, eles eram maiores que os leões hoje em dia. Né? Tinha mamutes, né? Esse aqui é um livro bem interessante, né? De que tem, né? Esse aqui é outro artista, né? Mas esse livro aqui é um holandês que fala o que eu vejo no meu jardim, né? Aí ele sobe no jardim e vê essa pose, isso aqui. Depois ele fala o que se via nos registros do período medieval, ursos, lobos e assim por diante, que hoje em dia não tem na Holanda, né? Ele fala, e se fosse há 10 mil anos atrás, o que é que a gente viria, né? Isso é muito legal, né? Porque você viria mamutes, você viria leões, né? E seres humanos modernos, né? E os neandertais também, porque esses são Cro-Magnon, né? Eles caçavam esses grandes animais, né? Então aqui a gente tem um mamute, né? Que eles usando fogo, tochas, né? E lanças, eles conseguiram empurrar pro para um pântano, aí o bicho afundou, aí agora eles estão vindo, oba, nossa chance, porque ó, um mamute de 8 toneladas, ele vai dar carne pro bando todo, muito tempo, né? Então eles também provavelmente cavavam buracos no lugar onde os bichos costumavam passar, né? Que nem os os pigmeus da floresta, eles caçam elefante, né? Agora, claro, o pigmeu é pequenininho, mas eles juntos cavam um buraco na trilha do elefante e põe uma estaca lá no fundo, né? Aí o bicho cai e fica empalado, né? Eles vêm e acabam com o bicho, né? Então, com pedras e lanças, né? Agora, esse aqui é aquela arte do que eu viria na Holanda há 10 mil anos atrás. Hienas e ursos, né? E ursos é interessante porque os ursos das cavernas eram enormes e eles gostavam da mesma coisa que os homens das cavernas gostavam, cavernas. Então, provavelmente, de vez em quando você estava no seu abrigo e vinha um urso, ou você chegava, vamos morar aqui, aí tinha um urso lá dentro. Né? Então, né, essas interações provavelmente eram frequentes. Os ursos das cavernas competiam com os homens das cavernas pelos abrigos. Né? E aí, né?
eles viravam comida, mas às vezes talvez eles devoravam ou matavam seres humanos modernos, né? Ou neandertais, né? Agora, quem fez as pinturas? Esse supunha sempre que foi os seres humanos modernos, coincide os dois, né? Mas aí, tem 3 sítios espanhóis que são mais antigos, pois os sítios mais antigos da Espanha têm 25 mil anos. Porque esses sítios são de 45 mil anos atrás e foram pintados, aí eles propuseram que foram pintados por neandertais, né? Porque eles não viram o Neandertal, né, morto, duro, né, com o esqueleto dele preso ali, né? Eles simplesmente, as pinturas falam, ó, pela data deve ser Neandertal. Só que pela data, 45 mil anos atrás, os seres humanos modernos estavam entrando na Europa junto, né? Então, claro que não dá para bater o martelo, né? Provavelmente são os neandertais. E aí diz, ó, seres humanos modernos chegaram na Europa e da África por volta de 40, 45 mil anos atrás. Agora, essas cavernas, né, na verdade, isso aí é de fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2018, eles acharam indícios de 65 mil anos atrás. Ah, esse é mais convincente, pois o anterior tinha sido de que na caverna de El Castillo, na Espanha, é, era a caverna mais antiga de 41 mil anos atrás, né? Essa aí é a descoberta, né? Só que aí teve uma descoberta mais recente de 2018 que coloca em 65 mil anos atrás. Então, das duas uma, eles erraram a data. Né? Contaminou, tinha urânio lá e contaminou, aí tirou a data. Ou, se for verdadeiro, aí essa evidência é mais forte de que um, a arte mais antiga do mundo foi pintada pelos neandertais, né? Tá bom? Então isso é interessante, porque talvez os neandertais também pintassem nas cavernas, né? Que os neandertais conseguiam fazer arte, tem argumentos que sim, lembra do colado neandertal? Depois teve uma dúvida se era do neandertal mesmo, mas outros colares neandertais foram encontrados, e, por exemplo, essas garras de águia tem 130 mil anos atrás, aparentemente foram feitos um colar com elas, né? Então, isso aí gerou argumento de que isso aí foi publicado na Nature em 2015. Então, os neandertais talvez fizessem arte. Então, isso aí é interessante porque tira um pouquinho, né? Que é o Homo sapiens moderno que fazia arte, né? Porque o Homo sapiens arcaico não fazia muita, mas também estavam começando a fazer arte. E torna mais verossímil essa caverna aqui de 41 mil anos atrás, né? Aí acharam em 2014 um desenho feito numa concha que tem 500 mil anos atrás. Então, isso aí, né, 500 mil anos atrás, é provavelmente Homo erectus, né? Então, foi encontrado na Indonésia, por isso que é Homo erectus, né? E é o desenho abstrato mais antigo jamais encontrado. E o que é surpreendente disso é que não é no Heidelberg, é Homo erectus. Então, isso aí é espantoso, né? E leva a origem da arte é muito mais antiga do que a gente falava. Por volta de 40 mil anos atrás, e talvez muito mais cedo, os homens anatomicamente modernos, Homo sapiens, estavam pintando nas paredes das cavernas em lugares como a Europa e a Indonésia. Desenhos feitos em ocre na África do Sul talvez tenham 100 mil anos atrás. É, Mais cedo nesse ano, pesquisadores numa caverna em Gibraltar encontraram pinturas que aparentemente foram feitas pelos neandertais. Essa é a primeira evidência de desenho de qualquer espécie extinta. Os Homo sapiens sapiens faz desenhos, só que as outras a gente não sabia que eles faziam desenhos, pelo menos em conchas, né? E outras superfícies assim, ossos. Né? Até recentemente, nada parecido com arte foi descrito no Homo erectus. A espécie surgiu na África há 2 milhões de anos atrás e foi até a ilha de Java.
antes de se tornar extinto 140 mil anos atrás, né, na maioria dos lugares. Talvez sobreviveram até uns 50 mil anos atrás na Indonésia, mas esses autores aceitam a data de 140 mil anos. A maioria dos paleontologistas considera essa espécie para ser ancestral dos humanos e dos neandertais. Né? Bom, então, veja, a arte antiga, realmente é possível a arte antiga, né? Já tem exemplos, né? De outras espécies. Mas o grosso da arte que a gente encontra nessas 200 cavernas que a gente já identificou no sul da França, elas são impressionantes porque são grande quantidade e são muito mais complexas do que esses desenhos anteriores, tá bom? Bom, a caverna de Altamira é também conhecida como a caverna Sistina da pré-história na Espanha. A pintura rupestre do bisão impressiona pelo tamanho e pelo volume conseguido com a técnica, né, de que eles usam áreas mais claras e áreas mais escuras. Inclusive, eles pintam uma sombra mais escura, né? Você consegue dar volume, né? E, e também existe ali, né, o realismo com que eles são, né, pintados. Só que é interessante que as figuras humanas sempre são simples, né? E as figuras dos animais sempre são ricas. Os homens são desenhinhos, né? Uma bolinha e um corpo e um pauzinho, né? E os animais não, são realismo impressionante. Às vezes você tem marcas de flechas aparentemente em cima dos pontos vitais, né? Então, qual que é o motivo de fazer essa arte? Então, alguns acham que é magia, né? Você está fazendo magia para poder aumentar a sua chance de caçar. Então, é destinado a garantir o êxito do caçador. Para outros estudiosos, é arte pela arte, né? Inclusive os bisões de Altamira, né? Olha, esse é o bisão como ele é hoje em dia e, é claro, se você olhar onde tem indícios de carvão e você reconstrói isso aqui como ele deveria ser originalmente, o desenho é impressionante, né? Aqui em Altamira, Auroques, né? Auroques é um bisão, né? Como o europeu, né? Foi o bisão americano, né? Auroque eram enormes, tinham 2 metros, né? São ancestrais das vacas. Olha que cavalos, né? E veja que Picasso, né? Quando o Picasso viu as cavernas de Altamira, ele virou e falou: esse aí é um desenho do Picasso, né? Era o auge do impressionismo, só que não existe nada de novo na arte, né? Então, eu vou parar por aqui, depois a gente continua, né? Então, ficamos com o pensamento né? Passou-se 18 mil anos e a arte continua igual, né? Então, bom, terminamos a primeira parte sobre a arte, né? Com o pensamento do Picasso, não existe nada de novo sobre o mundo, né? A arte máxima, o modernismo não produzia coisas igualmente bonitas quanto a do Picasso com os touros dele.